vem para a aula nesse momento, vem para o estudo da palavra do Senhor, porque hoje o nosso tema é um tema extremamente relevante, um tema extremamente importante, que é o tema a dessacralização da vida no ventre materno. Nós vamos tratar de um tema que é um tema muito discutido hoje. E aí, muitas vezes, refletindo sobre esse tema, nós como cristãos podemos nos encontrar num certo dilema, num certo contexto de indecisão. O que é que eu devo fazer? E nós, através do estudo da palavra do Senhor, precisamos ter a clareza, precisamos ter a convicção clara de quem nós somos, do que Deus tem para a nossa vida, do quanto a palavra ela é realmente a nossa regra de fé e de prática. O nosso tema, então, traz a dessacralização da vida no ventre materno, e o texto áureo está Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo de número 1 e capítulo 1 e versículo 31, que diz: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. A nossa verdade prática, ela nos apresenta o seguinte, que a concepção divina de Jesus Cristo, sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Quando nós estivermos aqui falando e usarmos a expressão intrauterina, você pode ter a certeza, você pode saber que nós estamos tratando do tema aborto. Evitaremos falar essa palavra porque os meios digitais têm os seus meios de rastreio e de bloqueio quando palavras desse nível estão em destaque. Então nós estaremos utilizando em substituição a expressão morte infantil ultrauterina, ou seja, aquilo que nós trataremos aqui, que é o aborto. Aliás, o tema aborto, e eu já estou repetindo já mais de uma vez, implica a agressão à dignidade humana e a inviolabilidade do direito à vida. O tema, ele apresenta que a dessacralização da vida no ventre materno. O que nós entendemos como dessacralização? Nós percebemos através do tema que existe um movimento que está tentando desconstruir aquilo que é sagrado, aquilo que é estabelecido e determinado por Deus como algo extremamente relacionado ao projeto de Deus, aquilo que está relacionado vindo de Deus. E o que vem de Deus é santo, ele é inviolável, ele não pode ser mudado, é imutável. Então, nós vamos tratar desse tema. Lembrando que nós já começamos há 4 programas atrás, hoje estamos no 5º programa, tratando do tema, e lá na lição de número 1, no estudo de número 1, nós estudamos sobre a Igreja de Cristo diante do Império da Babilônia. E lá nós definimos, o nosso escritor, ele escolheu o texto de Apocalipse para, de forma alegórica, tratar deste espírito maligno que opera no mundo, e este espírito maligno, nós consideramos, nós entendemos, por toda a Escritura Sagrada, que é o espírito do anticristo, o espírito que se opõe a tudo o que é de Deus. E lá na lição de número 1, nós estudamos sobre esta operação desse espírito, que está na humanidade, trabalhando, se opondo àquilo que é de Deus, para fazer com que os homens se afastem de Deus. E aí nós fomos para a lição de número 2, onde nós vimos que, de acordo com a queda do homem, por esta ação deste espírito que se opõe a Deus, com o pecado que entra na humanidade, a humanidade passa a viver numa condição de corrupção total, de afastamento de Deus, em que precisa ser salva, precisa ser restaurada, precisa ser regenerada. E nós percebemos lá naquela lição, na lição de número 2, que o mundo está nesta condição, conforme Paulo vai escrever na carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre a depravação da humanidade, em que a humanidade está numa condição de depravação e que precisa ser salva. E nesse mundo, nesta condição, o espírito do anticristo vem trabalhando com suas ideologias, com suas teologias modernas, fazendo com que, tentando diminuir a consequência do pecado, ou tentando diminuir os efeitos do pecado na vida do ser humano, ou também alterando aquilo que é pecado para coisas que, na verdade, são coisas que precisam ser analisadas, dependendo do ponto de vista, colocando ali uma certa situação que não é o que a palavra do Senhor afirma, dizendo que o pecado, ele sempre foi pecado, o pecado, ele é uma coisa que ele não pode ser relativizado, mas que sim, Deus ainda trata o pecado como sempre tratou, como uma ofensa à sua santidade, e a consequência do pecado é a separação do homem de Deus. Na lição de número 3, nós estudamos que, com esse sistema operando no mundo, ele vem também para influência nos meios cristãos. E aí nós vamos perceber que
falsos ensinadores, falsas teologias estão adentrando entre o povo de Deus, no meio do povo do Senhor, e essas teorias e essas falsas teologias vêm tentando causar uma erosão na ortodoxia, ou seja, nas crenças corretas e verdadeiras dos cristãos, dos salvos em Cristo. E essas teorias vêm tentando desconstruir aquilo que para nós é inabalável, aquilo que para o cristão, para o que serve a Deus, para aquele que espera em Deus, não pode ser mudado, que é os fundamentos da Escritura Sagrada. E aí a gente estudou lá sobre toda essa situação deste espírito do anticristo, desse espírito da Babilônia, tratando, de certa forma, deturpando, de certa forma, esses ensinos da palavra do Senhor. Na lição de número 4, ou seja, no programa anterior, nós falamos sobre o tema quando a criatura vale mais que o Criador. E aí nós estudamos os movimentos que aconteceram no mundo, movimentos como o movimento do iluminismo, o movimento do renascentismo. E esses movimentos, apesar de terem trazido coisas boas para a humanidade, se a gente for olhar a nossa reforma protestante, ela vai acontecer aí nesses períodos, né? Nós vamos perceber que também trouxeram sérios malefícios, sérios problemas, sérios danos à fé genuína dos cristãos. Porque acabou trazendo aquele pensamento, trazendo o homem para o centro e não mais Deus. O homem agora, ele é aquele que precisa ser reverenciado, precisa ser considerado, e Deus começa a ser colocado de lado nessa situação, e a criatura passa a valer mais do que o Criador. E nisso o homem vai idolatrar, vai adorar a muitas coisas que não são Deus, e isso é uma idolatria, aquilo que toma o lugar de Deus. E nisso está a adoração a ídolos, e o ídolo pode ser tanto como um bem, como pode ser uma pessoa. E nós estudamos sobre a autoidolatria, onde esses movimentos do renascentismo, do iluminismo, trouxeram também, do pós-modernismo, trouxeram a centralidade no homem, o bem-estar, como a pessoa está se sentindo, isso vai determinar as ações dela. O seu corpo tem as suas regras, ou seja, não importa o que os padrões divinos estabelecem. As pessoas, nesse movimento que aconteceu na história, levou o homem, a humanidade, a criatura a se tornar a base para as suas próprias ações e escolhas, ignorando completamente tudo aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Muito bem. Nesse movimento todo, nós chegamos à lição aqui de número 5, que nós vamos falar sobre essa dessacralização da vida no ventre materno. Ou seja, o homem agora ele toma o seu destaque, o homem agora ele está sendo destaque, ele está sendo a prioridade, ele está sendo a sua regra de conduta, os seus sentimentos, como ele está, como ele se sente. Então, para isso, há alguns padrões de Deus, como o padrão da vida, já não são tão respeitados, ou eles já não são mais preservados, eles já são condicionados, né? O fato de viver da vida, ele não necessariamente ele está condicionado ao padrão de Deus, mas sim ao sentimento, ou o que ideologias, ou o que leis humanas estabelecem, como pena de morte e como a morte infantil intrauterina, conforme nós vamos ver nesta lição. Gente, não deixe de compartilhar esse programa. Não deixe de compartilhar, de marcar um amigo seu para aprender juntamente conosco da palavra do Senhor. Está conosco, mais uma vez, nosso querido irmão e amigo, professor Jair Cardoso. Oi, meus irmãos, nossos amados ouvintes. Estamos mais uma noite para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tendo a oportunidade de estudar sobre essa maravilhosa lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos por tema a dessacralização da vida ainda no ventre materno. Vai ser uma grande bênção nós estarmos estudando esse tema juntamente com os irmãos. Muito bem. Queridos irmãos, nós vamos então iniciar a nossa exposição da lição, do tema de hoje, e ele traz 3 tópicos. O primeiro é a concepção de Cristo, e aqui a gente vai perceber o padrão que Deus estabelece, né, de que Deus é um Deus de vida. O ponto de número 2, a cultura da morte, e aí a gente vai abordar a respeito dos movimentos que estão acontecendo no mundo, a respeito do tratamento à vida. E aí nós vamos tratar lá nesse ponto de número 2, no tópico 2, no ponto 3, a respeito da prática da morte infantil ultrauterina. E no ponto 3, no tópico 3, a sacralidade da vida. Meus irmãos, irmão Jair, o tema de hoje é um tema extremamente importante,
E aí a gente percebe que a vida na concepção hoje do mundo que nós estamos vivendo já não está valendo, Se alguém me feriu, eu posso feri-lo também. Se alguém me ofendeu, eu posso ofender também. A gente percebe que todos os movimentos estão centralizados no eu, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, né? E a gente percebe, irmão Jair, que em nossos dias, muitos segmentos da sociedade estão se mostrando favoráveis ou simpatizantes a esse tipo de prática. Que tipo de prática? Em que a vida ela pode ser considerada não como um domínio de Deus, mas que o homem pode decidir se o seu semelhante deve viver ou não. Nosso escritor, ele traz aqui na sua lição, dizendo que Deus é o autor supremo da vida. E se Deus é o autor supremo da vida, irmão Jair, então somente ele tem o direito de tirar a vida. O que nós podemos comentar sobre esse tema nesta noite, irmão Jair? Irmão Alex, nós vemos o nosso Deus como o autor supremo da vida lá nas origens. No livro de Gênesis, né, no capítulo 2, verso 7, em que nós contemplamos o registro da formação do homem, em que Deus, após formar o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, nós vemos que a vida, ela é colocada nas Escrituras, valorizadas desde a concepção. Desde a concepção no ventre materno. Nós temos no Salmo 139, nós vamos ver o salmista declarando a Deus, dizendo assim: tu me formaste o meu interior. O salmista declara de um modo assombrosamente e maravilhoso me formaste. Quando no oculto fui formado, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então a gente vê o relato das Escrituras dizendo que a vida ela tem origem lá no ventre materno, na fecundação. No momento em que há fecundação, existe a participação do homem e da mulher nesse momento, mas Deus ali ele estabelece a alma da pessoa, né? Colocando ali, determinado ali naquele momento que ali vai ter um indivíduo que foi concebido já na onisciência de Deus, na vontade de Deus. Então, a vida não é uma coisa como a ideologia tenta colocar como um objeto que pode ser descartado de qualquer forma. Não, a vida ela é sagrada, conforme nós podemos ver e nos textos bíblicos. E essas ideologias malignas, né, do império do império da Babilônia, né, desses tempos que nós vivemos, eles tentam desconstruir a vida, eles tentam descaracterizar a vida e desqualificar a autoridade bíblica e faz até mesmo uma apologia à cultura da morte que a gente vai estar vendo nessa lição e de uma maneira assim, na cultura da morte infantil, no útero. Nessa ideia progressista ao qual a lição vem combatendo, que é o espírito da Babilônia, vem trazendo nesse contexto. E dessacralizar, ela tem o sentido, segundo o dicionário, né, de fazer perder o caráter do que é sagrado. Ela também significa, essa palavra dessacralização, ela significa secularização, desmistificação, fazer com que algo deixe de ser considerado como sagrado, como divino, como inviolável, como é o feticídio, que é a morte do feto. E nós podemos ver a questão também da palavra, que o irmão disse que dá para a gente falar muito, né? Mas a palavra abortar, no sentido médico, ela significa, no conceito médico, ela significa expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meios artificiais. E o aborto, então, ele é chamado de feticídio, porque ele significa um crime no qual, através do aborto provocado, e não o espontâneo, não naturalmente, né? Provocado, ocorre a morte do feto que se presume com vida. Então, a dessacralização da vida, ela vem desde o momento lá em que tenta cometer esse feticídio, né? E nessa lição nós vamos também ver que essa ideia progressista, ela reivindica que o ser humano ter autonomia sobre a vida, né? Como se o ser humano é minha vida, eu sou dono dela, né? Eu não pedi para nascer, eu vim, né? Mas eu sou dono da minha vida. Na verdade,
a palavra de Deus diz que a gente não é dono da nossa vida. Porque aqui, como o salmista, ele colocou para nós que Deus, desde lá da formação, é Ele que estabelece. E nós podemos ver também, em outro momento, que Deus é o mantenedor da vida. O Salmo de número 36, verso 9, vai dizer que Deus, Ele é a fonte da vida, pois em Ti está o manancial da vida. E no Salmo 90, diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Né? No Salmo 36, então, a gente vê que a fonte, o manancial, da onde provém a vida, é de Deus. A palavra de Deus, ela requer essa autoridade. É de Deus que provém a vida. E outra coisa, a manutenção da vida, ela é estabelecida também por Deus. Porque aqui nós vemos assim, ensina-nos a contar os dias a fim de alcançarmos coração sábio. É manutenção da vida. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o Criador e mantenedor, sustentador de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Né? Nós passamos por um período aí de pandemia em que a gente viu o quão caro, o quão é necessário a gente poder respirar. A gente respirar o ar de uma maneira gratuita. Né? Eu sempre cito esse exemplo porque eu trabalhei em um hospital e a gente via lá pessoas necessitando usar o oxigênio e via o preço que era para manter uma pessoa respirando através de aparelhos num dia. Né? A questão de 5 anos atrás dava R$5.000 por dia para manter uma pessoa respirando. Agora tu coloca isso no mês, quanto é que dá? E isso tudo nós temos porque Deus estabelece, através de Jesus Cristo, o equilíbrio entre o oxigênio, o nitrogênio e todos os componentes aí para que nós possamos respirar gratuitamente pela essa obra que Deus mantém a vida. Né? E a nossa lição, então, nós vamos ver que a concepção, inicialmente a gente vai ver a concepção de Jesus Cristo, desse exemplo de que Jesus foi concebido no ventre de uma mulher. Né? Depois a gente vai ver a apologia ideológica da cultura da morte. E por último nós vamos ver o conceito de sacralidade da vida no útero materno. Muito bem. Obrigado a todos que nos acompanham. Não deixe de compartilhar a programação. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom, o ponto de número 1, então, o nosso escritor aqui, o pastor Douglas Batista, ele apresenta a respeito da concepção de Cristo, né? Ele vai mostrar para nós o anúncio do anjo a Maria a respeito daquele que nasceria. O tema de hoje da palavra-chave da nossa lição hoje é vida. Aliás, quando a gente olha para o nosso Deus, nós percebemos que a morte nunca foi o plano de Deus para a humanidade. Se nós olharmos o livro dos princípios, o livro de Gênesis, nós vamos observar que Deus foi quem soprou sobre as narinas do homem e ele tornou-se alma vivente. Então, é de Deus que emana a vida do homem. E nós vamos perceber que esse homem criado, esse homem agora vivo, ele é colocado num jardim. E Deus vem para ele e diz, de todas as árvores do jardim tu comerás. Ou seja, Deus estava cuidando da manutenção da vida dele, porque Deus havia criado ele dotado de corpo, de alma e de espírito, e o seu corpo precisava se alimentar. A sua alma e o seu espírito tinha a relação com Deus de intimidade, de reverência, naquele relacionamento que a Bíblia apresenta que Deus vinha até o jardim na virada do dia, na viração do dia. Então, Deus preparou todo o ambiente para que esse homem vivesse. Além disso, Deus prepara o ambiente para que ele viva quando Deus alerta para o que ele não pode fazer. Que da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. O fato de Deus ser um Deus de vida nos mostra que até nesses detalhes, Deus tinha para o homem o plano, a vida. E quando a gente vai ver Jesus já encarnado e desenvolvendo seu ministério na terra, nós vamos ouvir Jesus dizer que ele veio para que tenhamos vida. Ele disse, eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. Então, o plano de Deus para a humanidade é vida, porque Deus é vida. Aliás, Deus é apresentado como um Deus vivo. Então, Deus nunca teve plano para a humanidade e a morte. A morte ela vai entrar na raça humana, na humanidade, pelo fato da desobediência de Adão, do primeiro casal, em desobedecer a ordem de Deus, que era uma ordem preventiva, para que ele não morresse. Deus não tem prazer na morte do ser humano. Aliás, a Bíblia diz que Deus... Então, percebe que Deus cuidou do homem, colocando para ele um conceito de que ele precisava viver. E é isso que nós, como proclamadores do Evangelho, anunciamos. Que Jesus veio para restaurar então, não somente a vida espiritual do ser humano, mas também para restaurar
a vida dele como um todo, em que ele possa começar a viver aqui nesta terra já o princípio da vida eterna, que é para reinar sempre com Cristo. Então, Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus que deseja a vida para a humanidade. E quando vai acontecer o nascimento do ser humano, mostra claramente uma perfeição na criação de Deus. Por quê? Quando é que ocorre a concepção? Quando é que ocorre a geração daquela vida ali? Quando os gametas, né? A ciência vai explicar o encontro dos gametas ali, vai gerar uma célula nova que se chamada zigoto, e ali vai ser gerada a vida. E naquele exato momento parece que eu vejo Deus soprando a vida ali, porque é algo tão extraordinário que a vida vem de Deus. E só que quando trata do nascimento de Jesus, vai ser num aspecto diferente, porque não vai ter não vai ter a ação humana para isso, mostrando claramente que Deus é um Deus de gerar vidas, que Deus é um Deus que gera vida. Deus tem poder para gerar vida. Irmão Jair, a concepção de Cristo, o que podemos comentar sobre esse ponto? Meus irmãos, o texto, eu creio que o comentarista ele foi muito feliz em escolher, né, em relação ao nascimento de Jesus Cristo, porque ele coloca aqui, na verdade, prática, né, que o irmão já leu, mas vale a gente repetir, a concepção divina de Jesus. De Jesus Cristo, ela sacraliza a vida no ventre materno. Então, a concepção, a fecundação do óvulo lá no ventre de Maria, ela demonstra claramente para nós que a vida ela é sagrada, tá? Desde o ventre materno. E ele coloca aqui que se opõe, né? Se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século, o qual estamos vivendo. E a anunciação, né, a gente vê no nosso texto que a primeira coisa na concepção de Jesus ocorre o quê? O anúncio do nascimento. Aí depois a gente vê o milagre da concepção. E esse milagre, irmão Alex, a gente vê muitas pessoas, inclusive, que não são cristãos, que não são vinculados, não confessam a palavra de Deus, né, não confessam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas eles têm impregnado na sua consciência de que a concepção de uma vida no ventre materno é um milagre. É algo maravilhoso, tremendo da parte de Deus, é um milagre da vida. Eu escuto vários comentaristas, vários apresentadores, vários jornalistas, eles se referindo ao milagre da vida. Né? Se a pessoa quer ver o milagre, olha para uma criança, olha para os olhos daquele bebezinho recém-nascido. Eu pude ver essa semana um recém-nascido, né, de uma conhecida, e fiquei muito feliz de ver ela feliz também, né? Mas aquela criança tão indefesa, tão pequenininha ali, que vai se tornar um adulto, que vai crescer, vai se desenvolver, vai desenvolver essas características de personalidade, e a gente vê o princípio, o nascimento de Jesus Cristo, e depois a gente vê essa concepção maravilhosa e milagrosa, né? O milagre da concepção e a bênção do nascimento de Jesus, né? Então, no primeiro item, o anúncio do nascimento, ele se dá por conta de um enviado de Deus, que é um anjo. A Bíblia coloca o nome dele, o anjo Gabriel, né? Ele vem com essa mensagem. A Maria, então, recebe a mensagem desse anjo na cidade de Nazaré. Está lá no capítulo 1 de Lucas, no verso 26 e 27, que diz assim: foi um anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Significa que Maria ela já estava comprometida, né, noiva para se casar com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E cita o nome dela, e o nome da virgem era Maria. Então o texto bíblico, o relato bíblico do historiador Lucas, ele retrata, ele coloca que Maria ela era virgem, e colocado aqui pela própria Maria, ela diz como vai ser isso, né? Que a gente vai ver no texto a seguir. O anjo, o ser angelical, ele dá a notícia: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e diz o nome, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus Cristo. E Maria fica curiosa: como se dará isso? Como se fará isso se eu não conheço varão nenhum? A pergunta mostra que Maria, ela mesma expressando que ela era virgem, né? Ela demonstra que ela ficou perplexa diante de uma virgem como ela poderia ter a concepção sem a participação de um homem, né? E aqui vale um adendo, irmão Alex, na parte teológica, dizendo assim: Jesus ele foi concebido de uma maneira sobrenatural, sem a intervenção de um homem, sem a necessidade de um gameta masculino, né, nesse caso, porque ele vem de uma forma sobrenatural. É um milagre.
a concepção de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela nos estabelece dentro da cristologia que Jesus Cristo, ele é pré-existente. Antes que o mundo foi feito, ele já estava lá. Ele já estava com Deus, ele era Deus, né? E João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Nós vemos ali a encarnação de Jesus, como a gente viu em lições anteriores. E essa pré-existência de Jesus é que não possibilita que ele fosse nascer de um homem e de uma mulher, entre outras características também, mas porque no momento em que há a fecundação entre um óvulo, um espermatozoide e um óvulo, ali nasce uma nova vida. E Jesus Cristo já pré-existia. A origem será do... Ele já é pré-existente aquele momento da encarnação. Ele é desde a eternidade. Então por isso que a concepção dele é de uma forma miraculosa, através do Espírito Santo, e assim Maria ficou perplexa. E muitos ficam perplexos também em relação a isso. Mas a palavra de Deus, a gente tem que crer pela fé. A gente tem que olhar pela fé, e se Deus falou, está falado, se ele fez, ele faz acontecer. Porque Maria disse, olha, como tal coisa vai acontecer? E o anjo disse, para Deus, nada é impossível. Né? É como se fosse um filho, uma criança perguntando alguma coisa para o pai e para a mãe, que a gente fica às vezes com os cabelos levantados, arrepiados, né? E a resposta que a gente tem que dar para o filho é a verdade, mas de uma maneira simples que ele entenda. E aqui, Maria entendeu. Né? Como é que vai ser feito isso? O Espírito Santo virá sobre você, ele conceberá. Né? Então foi um ato miraculoso. E se cumpre a escritura, a escritura profética, dizendo que Jesus, ele seria chamado Nazareno, por isso que ele foi criado, né? A concepção dele foi lá em Nazaré, depois ele vai se desenvolver a sua infância, a sua adolescência em Nazaré, e ele passa a ser conhecido por Jesus Cristo, Jesus o Nazareno. Lucas, ele enfatiza a virgindade da donzela, né, que vem da descendência da casa de José, que é da casa de Davi, e essas informações elas integram várias profecias messiânicas em torno do relato bíblico. Então, o anúncio do nascimento foi o anjo que passou para Maria, houve essa surpresa, essa perplexidade de Maria, e o anjo então explicou. Vamos falar mais sobre esse milagre da concepção. O anjo explica a Maria a concepção, que ela seria singular, única, seria milagrosa e única, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Por isso que declara o santo que será gerado, que vai ser concebido, ele será chamado Filho de Deus, único, né? Exclusivo, milagroso. A jovem, ela não pediu sinal nenhum ao anjo do que isso ia acontecer, mas o anjo disse, olha, você vai, a tua prima Isabel, né, ela está grávida, já de 6 meses. E Maria, depois, para tirar, ela vai lá visitar Isabel, lá em Judá. Ela sai da Galileia, vai para a Judéia, né, e vai até a casa de Maria, e lá alguma coisa surpreendente acontece, né, que o anjo fala, tua prima concebeu um filho em sua velhice, né, mostrando também outro milagre, Isabel concebendo o que? O João Batista, né? E aqui fala em 6 meses, e talvez por isso a tradição católica, a tradição romanista, né, ela coloca o dia de São João no dia 24 de junho, antecedendo 6 meses do Natal, né? Então, no dia 24 de dezembro, à noite de Natal, o nascimento de Jesus Cristo. É claro que isso é uma padronização, mas na Bíblia a gente não encontra esse respaldo da data correta, né? Mas, enfim, Maria vai até lá, né? Vai até a Isabel, e ela vê que esse testemunho das Escrituras ela se cumpre, né? E o anjo enfatiza, Maria está surpresa, Maria, mas para Deus nada é impossível, inclusive, né, uma virgem conceber, que foi aqui única, exclusiva, singular, e também aqui para Deus não é impossível, porque uma senhora já na sua velhice, ela também fica grávida, e nós somos crentes fiéis a esse Deus das causas impossíveis. Aquilo que para o homem parece impossível, para Deus ele faz e se torna possível. Por isso nós vemos a bênção aqui do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Nós vemos aqui estabelecido, né, na palavra de Deus, mostrando que é um grande acontecimento na vida das pessoas, né? Nós vemos Eclesiastes capítulo 11, verso 5, que o comentarista cita, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, para nós, a vida ela é um milagre, e o milagre não se explica.
Milagre, a gente retém as bênçãos, né, desse milagre que foi o nascimento miraculoso aí de Jesus Cristo. Né? E o comentarista coloca também que Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. O ser humano, Deus estabeleceu o homem para ser fecundo, multiplicar e ocupar, povoar toda a terra. Então isso foi uma bênção de Deus para o ser humano. E os filhos, eles são uma recompensa divina, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança de Deus para nossas vidas. E no ventre o galardão. Então desde a concepção já é um galardão para a mãe, é um privilégio para a mulher gerar um milagre de Deus. Né? Então Deus dá o dom, inclusive dá o dom da fertilidade a um ventre estéril, né? E faz vir a vida. A relevância da gestação e da sacralidade da vida no ventre da mãe, a Bíblia afirma categoricamente. Né? Ela endossa, registra a gravidez maravilhosa, miraculosa de Maria e de Isabel. Maria, uma virgem, Isabel já em idade avançada. Isabel trazia no ventre João, né, que nasceu com o objetivo de preparar o caminho do Senhor, como Isaías profetizou. Né? E Maria portava no seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador da humanidade, de todos aqueles que creem que é Cristo o Senhor. A história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralidade da vida desde o ventre materno. Por isso que eu disse que o comentarista foi muito assertivo em escolher esse propósito. Jesus Cristo, ele ilustra que a vida ela é sagrada desde o ventre materno, ressaltando que toda a gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador. Muito bem, então vemos aí a vida como sendo um propósito de Deus e essas intervenções de Deus, tanto na esterilidade de Isabel e também para esse plano de Deus glorioso, através de Maria, sendo concebida pelo Espírito Santo. Os movimentos de Deus sempre foram movimentos para a vida. Então, nós como Igreja de Jesus Cristo, também proclamamos Jesus como o Senhor da vida. Então, encerrando esse ponto aí, vemos claramente, sem sombra de dúvidas, de que Deus realmente ele é o autor da vida e ele valoriza ela. Tá? Então não são as ideologias que vão tirar esta verdade de Deus, mas essas ideologias elas existem. E aí nós já vamos para o nosso ponto de número 2, tópico 2, que é a cultura da morte, ou seja, a cultura da morte, que é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida, e entre suas pautas estão a legalização da morte infantil intrauterina, bem como a eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle de natalidade. Né? Nós vemos algumas situações que a gente precisa considerar que esse processo, especialmente da morte infantil intrauterina, ela é algo condenado não somente pela Bíblia, mas também pelo Código de Hammurabi, um dos códigos mais antigos que existe lá, né, no período da Mesopotâmia lá. Já foi estabelecido que não era correto a execução, a morte de uma criança dentro do ventre de sua mãe. Também, Código de Napoleão, né, na França também vai abordar esse tema, também condenando. No Brasil, em 1830, foi no Código Criminal do Império do Brasil, também foi proibido a questão da morte infantil no ventre materno. Né? Embora hoje a gente esteja vivendo o conceito de aprovação e de liberação para algumas situações em que a lei está apresentando, a gente vê o forte movimento para tentar legalizar isso de uma forma a tratar a vida como se fosse algo realmente, como se fosse um objeto que pudesse ser descartado. E a gente já viu que a vida ela vem de Deus, e a vida, a concepção humana, os cientistas vão concordar que ela tem início quando ocorre a fecundação, né? Quando o irmão Jair já falou, quando o espermatozoide, juntando-se ao óvulo, forma aquela célula ali, e a dúvida deles e os questionamentos que apresentam quando é que pode ser considerado um ser humano. E aí, baseado nessas dúvidas científicas, e aí a gente já apresentamos aí que
a vida humana ela é gerada já na fecundação, percebemos que todas essas artimanhas vêm para tentar enfraquecer, para tentar estabelecer essa cultura, irmão Jair, que o nosso escritor aqui chama de cultura da morte, irmão Jair. O irmão Alex foi muito feliz em citar algumas legislações não cristãs, né, já na história, legislações contrárias a essa prática da interrupção da vida intrauterina. Né? Citou aqui o Código de Hammurabi, que é o mais antigo conjunto de leis conhecidos, né, lá ainda na Mesopotâmia. E eu cito também, além desses que o irmão citou, ele citou também o Código no Brasil, o Código Napoleônico, eu cito também Hipócrates, né, que é considerado o patrono da medicina, o pai da medicina, né, enfim. Ele, no juramento que ele fez como médico, ele manifesta ser contra a prática dessa interrupção da vida intrauterina, seja por qualquer motivo. E esse juramento também proferido por vários e vários médicos, né, de que não são contra essa prática, seja para qual for o motivo. Né. Também fala a história de Lúcio Sêneca, que no século II depois de Cristo, ele também, por ele ser fruto de uma não interrupção de uma gravidez da sua mãe, é que ele pôde estar vivo, ele pôde ser um legislador, ele pôde criar as leis, e entre as leis que ele criou foi de ser contra a prática da interrupção da vida intrauterina. Né? Então a gente vê assim que ao longo da história, claro, o espírito da Babilônia está envolto. Ele está envolto, porque a gente estudou desde lá de Gênesis, na Torre de Babel, esse espírito ele vem rondando a humanidade, mas parece que nos últimos dias ele está mais intenso, porque nós vemos aí uma cultura da morte, em que as pessoas estão dessacralizando a vida, não considerando a vida como sagrada, não considerando a vida como provindo de Deus, como uma bênção de Deus, como um dom de Deus, mas sim considerando como se fosse algo que ela possa ter autonomia sobre a sua vida, né? O que ela pode fazer com o seu corpo, o que ela pode fazer com a sua vida, o que ela pode fazer porque é dela e não tem nenhuma atitude em relação a isso. Ela é dela, o corpo é dela, a vida dela, ela faz o que ela quiser. Né? Realmente, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela vai dar conta do que ela fizer através do seu corpo, através do que ela fez com a vida. Irmão Alex, eu estava conversando com uma professora, pouquinho antes de vir para cá, a professora Lorenice, né, do nosso curso de bacharel, e ela me deu um exemplo muito interessante, e que eu vou retratar aqui. Esse exemplo foi assim: o filho disse para o pai, eu quero fazer uma tatuagem. E o pai disse, como que tu vai fazer uma tatuagem no teu corpo? Né? Como é que eu vou dizer para esse menino? Como é que eu vou explicar? Aí veio uma iluminação na mente do pai e ele disse assim: meu filho, olha só, vamos supor que você alugue uma casa, um imóvel, um apartamento para você morar. Está ali disponível para você morar naquelas condições, foi feita a vistoria inicial, né, você foi lá habitar naquela casa. Naquela casa você pode fazer qualquer modificação que você quiser, você pode derrubar parede, colocar parede, você pode trocar o telhado, você pode fazer o que você quiser dentro daquela casa. Aí o filho, não pai, não posso fazer isso não, porque essa casa aí ela é alugada. Né? E o pai disse, então, para você fazer qualquer coisa, você tem que pedir autorização. Você tem que pedir autorização para o proprietário ou para alguém que é delegado pelo proprietário para autorizar. Você tem que ver se é permitido fazer. Tem que ver também se na legislação municipal, estadual, enfim, você pode fazer essa alteração. Né? E aí o filho disse, é verdade. E o pai pergunta, mas por que tu não pode fazer nenhuma alteração nessa casa que é alugada? Ô pai, tu tá de sacanagem, né pai? É porque a casa não é minha. Né? A casa não é minha. Meu filho, é exatamente isso que eu quero te mostrar. O corpo que tu tem, a vida que tu tem, ela não é tua. Ela pertence, ela tem dono, e nós temos na palavra de Deus estabelecendo que o dono, o autor da vida, o mantenedor da vida é Deus, e no Novo Testamento a gente vê claramente que Jesus Cristo é o criador, o mantenedor, o sustentador. E a ele cabe dar a vida, estabelecer a vida, como está lá na oração de Ana, né, dizendo que Deus é o que dá a vida, é o que tira a vida, Deus é aquele que dá a enfermidade, mas também faz sarar. Né? Então, exatamente esse papel que o pai passa para o seu filho, dizendo, não é teu. Você está ocupando o teu corpo. A Bíblia fala claramente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, esse projeto, essa cultura da morte, ele vem contra
os planos de Deus. A cultura da morte, a gente vê assim que parece que nesses últimos dias, esse espírito da Babilônia, parece que ele está mais ativo do que nunca. Porque essa cultura da morte é um conjunto de ideias que vem tentar modificar o conceito de vida. O que eu acabei de falar, que é a origem de Deus, o manancial é Deus, o mantenedor é Deus, e a ele é que cabe tirar ou permanecer. E a gente vê assim que coloca em pauta, esse projeto ideológico coloca em pauta legalizar o feticídio, né, que é a morte intrauterina, antes do nascimento ali, no ventre materno, e de uma maneira terrível, né? É terrível como é feito isso, que a gente, ou é por esmagamento, ou é por mutilação, vou cortando os pedaços, né? É uma coisa horrível, ou através do envenenamento daquele ser humano que está ali no ventre materno, que a diferença dele para mim é o tempo de vida que eu tenho, o alimento que eu fui nutrido lá no ventre da minha mãe para se desenvolver, chegar o tempo de nascer, né? Essa é a diferença. E claro, o desenvolvimento do ser humano nas suas concepções psicológicas, né? Depois do nascimento até completar a idade adulta, né? E essa ideia, esse projeto ideológico de legalizar esse assassinato intrauterino, né? A eutanásia, que é a morte assistida, né? Apologia ao suicídio, defender que a pessoa, se ela quiser morrer, ela pode decidir, né? E aí praticar um suicídio assistido por um médico, e também essas ideias, esse projeto ideológico que eu digo que é satânico, que ele vem contra a palavra de Deus. Tudo que vem contra a palavra de Deus, vem contra Deus, ele vem de origem satânica, animalesca, né? E esse projeto ideológico, ele edifica, ele trabalha através de estratégias culturais, intelectuais e até políticas. E com isso eles vão impondo uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida. E com isso, irmãos, eles vão até estimular a eugenia, que é o caso de ter um feto ali que está se desenvolvendo, que tem alguma deformação, já fazer esse controle de qualidade, assim, entre aspas, falando, de que esse vai ser uma boa semente, vai ser um bom homem, e esse não vai ser, né? E se tem alguma deformação, já descartar ali o ser humano dentro do útero materno. E com isso, essa ideologia, ela vai fazer o que? Ela está depreciando na mulher a maternidade. Tem muitas mulheres que não desejam mais ser mãe. Não desejam mais ser mãe, e devido a essa cultura, a esse projeto ideológico que vem trabalhando. Com isso, o conceito de saúde reprodutiva, ela é modificada para justificar esse feticídio, esse assassinato como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o seu próprio corpo, e por meio do qual decreta ali, através desse assassinato intrauterino, né, decreta a morte do ventre, do fruto do seu ventre. E o outro tópico aqui nessa cultura, desse assunto, a cultura da morte, a gente fala também sobre o direito sobre o corpo, dizendo que a pessoa tem autonomia sobre o próprio corpo, que eu falei anteriormente, que nós não temos autonomia, dizendo sobre a égide, né, sobre o lema, o slogan que eu utilizo: meu corpo, minhas regras. Né? E nós estabelecemos aqui, pela palavra de Deus, esse corpo, ele não é nosso. Ele pertence a Deus conforme a palavra de Deus, ele é o templo do Espírito Santo e ele não pode ser profanado. Né? As percepções dessa escolha, né, de meu corpo, minhas regras, ele abre possibilidades a direitos. A pessoa diz: eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Então, a prostituição, ou seja, a prática do sexo ilícito, né, de qualquer maneira desenfreada, a prática do assassinato dentro do útero materno, a eutanásia, o suicídio e tantas outras coisas. E qualquer opinião contrária a isso do qual nós estamos falando aqui é considerada uma violação contra a liberdade humana nesse projeto ideológico aí de cultura da morte, né? E a palavra de Deus diz que a vida só tem um sentido quando ela está sob domínio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A prática do aborto, ela é uma interrupção do nascimento, por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Né? Ela vai ter dois conceitos ali: o tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. E, conforme aqui eu pronunciei anteriormente, sobre o conceito médico, né, o aborto ele pode ser natural,
ou retirado por meios artificiais, né? E quando é retirado por esses meios artificiais é porque ele é provocado dentro do período da gestação. A Bíblia sempre ela retrata contra a prática desde da lei de Moisés. A lei de Moisés já estabelecia que se algum homem, ele por algum motivo ele ferisse uma mulher grávida e essa mulher não sofresse dano, ou seja, a criança no ventre não morresse, o juiz ia estabelecer uma indenização e ficaria assim coberto. Mas se esse homem causou um dano na mulher ou na criança, vindo um deles a morrer, seja no ventre, seja essa criança que está no ventre da mãe, então o pagamento era por vida, né? Mas nós temos também estabelecido na palavra de Deus, o 6º mandamento, que o homem é proibido matar. E o mandamento de não matar, no original, é não assassinarás. Né? E o comentarista até coloca aqui que não é o caso de morte por função de alguma guerra ou defesa própria, mas sim aquele assassinato premeditado. Né? E assim, quem mata um embrião ou feto, ele vai atentar contra a dignidade humana, contra a sacralidade da vida no ventre materno, e, com isso, ele estará ofendendo a lei de Deus. E a sinopse desse tópico, o pretexto de autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura da morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Né? Então, nós, perante essa cultura da morte, nós temos que ir para a palavra de Deus. A cultura tem que ser da vida. Muito bem. Então vemos aí o tópico de número 2, a cultura da morte, e esses movimentos que tendem a estimular o ser humano a brincar, a manusear com aquilo que não lhe pertence. Né? A gente vai ver que Deus é o autor da vida e somente Ele tem o poder também de tirar a vida. Né? O nosso escritor, pastor Douglas, ele apresenta essa desconstrução da sacralidade da vida. E ele vai mostrar aqui que o estímulo à eugênia, talvez muitos não sabem o que é, irmão Jair, e aí a gente vai buscar saber, é quando há lá um parecer médico lá de que aquela criança que vai ser gerada, ela pode vir com uma deformação, aí cabe a possibilidade ali de estabelecer critérios para as pessoas que vão nascer. Né? Se a pessoa vai ter alguma deficiência física, mental, algum traço indesejado pela sociedade, então ali se estabelece um padrão e isso fere tudo aquilo que é de Deus. Né? Jesus certa vez disse, quando os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou, esse ou seus pais, quando eles viram um cego de nascença? E Jesus disse, nem ele e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então, Deus sabia que aquele moço que estava cego de nascença nasceria cego. Agora, quem é o ser humano e permitiu ele nascer para que, através da vida dele, a glória de Deus se manifestasse? Agora, quem é o ser humano que tem o poder de estabelecer o padrão de quem deve nascer ou não deve nascer? E aí, no Brasil, a gente tem algumas características da lei brasileira, que ela permite essa cessação da vida ainda no ventre da mãe, né? E aí, o casos de aborto de anencéfalo, né? Também de caso de estupro e alguma questão clínica com relação a uma gestação de perigo, em que talvez aquela gestação possa trazer riscos à mãe. E aí nós entramos nesse dilema. E aí nós entramos naquela situação. Como o cristão se comportar diante de um cenário desse? Né? É um tema bem difícil de tratar, porque às vezes alguém vai tratar disso numa perspectiva de outro. Mas quando tem esse caso, como decidir? E aí a palavra do Senhor ela é bem certa, bem categórica, que Deus não negocia com aquilo que Ele estabelece. Êxodo vai dizer lá em capítulo 21, versículo 22 e 23, caso houvesse uma guerra, uma peleja e uma criança morresse no ventre da mãe por causa daquela peleja, aquele que houvesse ferido aquela mulher ao ponto dela perder o seu filho, aquele deveria morrer. Como Deus trata as coisas muito sérias. Então nós como cristãos, nós precisamos ter muito claro isso na nossa mente. Que nós, apesar de nos depararmos com situações que são desconfortáveis, que são para nós consideradas como injustiça,
para nós consideradas como algo que nós não merecemos viver, seria uma certa incoerência de nossa parte. Porque muitas vezes nós dizemos que quando nós passamos por uma privação de alguma coisa, que nós estamos sendo provados por Deus, que nós estamos sendo condicionados por Deus para passar por um processo, para desfrutar da sua perfeita e agradável vontade, e nós colocamos isso como algo tolerável, né? Mas existem esses cenários que muitas vezes pode acontecer, cenários entre aqueles que servem a Deus. E aí a gente vai agora para o ponto de número 13, irmão Jair, em que nós vamos reforçar, baseado na Escritura Sagrada, que a vida ela é algo sagrado. E jamais o homem tem esse direito de definir quem vai morrer e quem vai viver. Até porque quando nós vamos estudar a palavra feto, que o feto é um estágio do embrião, né? Quando ocorre a concepção, existe quando aquela sementinha é gerada no ventre da mãe, aquele se chama embrião, e aí ele tem um período de tempo que ele vai ser considerado um embrião. Após esse tempo, ele vai ser considerado um feto, que no original em latim significa pequenino, ou seja, é sim um ser vivente. E o irmão Jair foi muito sábio na sua colocação quando ele disse: esse ser que está no ventre da mãe, ele é apenas em estágio de tamanho ou de vida diferente do meu, mas também tem igual vida a mim, né? Então, a gente vê aqui claramente que, tanto na fase adulta, da qual Deus ama o homem, quer salvar o homem, quer curar o homem, quer dar vida ao homem, como lá ainda informe no ventre de uma mãe, este ainda é uma vida e está nos planos de Deus. E aí é o que nós vamos ver aqui, que a vida, irmão Jair, ela é inviolável. Irmão Alex, eu vou abrir um parênteses aqui e só mandar um abraço para minha irmã, a Lourdes, né, que esteve passeando em Santa Catarina, em Brusque, e ela está sempre ligada no nosso programa, irmão Alex. Ela está ouvindo o nosso programa. Eu digo ouvindo porque a minha irmã, ela é a irmã mais velha, né? E ela com quase 50 anos de idade, a visão dela se foi devido ao glaucoma. E ela está em torno de 10 ou 15 anos nessa situação, e mesmo com esse problema de ela não enxergar, ela fez uma graduação, uma faculdade, ela está fazendo uma pós-graduação, e ela é um exemplo. E ela está ouvindo o nosso programa, e ela gosta muito de ouvir o irmão Alex explicando, falando as coisas, né? O nome dela é Lourdes, né? Lourdes, e ela está nos ouvindo nesse momento, né? Um grande abraço para você, minha irmã, Deus abençoe. E para nós é sempre uma alegria contar com todos os nossos irmãos, e principalmente irmão de sangue, né? Glória a Deus. Irmão de sangue aí, participando das lições. E tem aprendido muito, ela sempre relata cada programa, depois ela me manda um áudio dizendo o que ela achou, o que ela não achou do programa, e sempre elogiando, né? E nós vemos, irmãos, aqui a questão da vida, que a vida é inviolável. O irmão Alex, antes ele falou da eugenia. A eugenia a gente vê na história da humanidade, o que aconteceu aí no período da Segunda Guerra Mundial, em que foi tentado fazer, através de um ditador ali, uma seleção, né, das características do ser humano. Esse é bom e esse não, onde houve a perseguição semítica, né, perseguição, onde houve o holocausto, e isso, a gente vê essa seleção também sendo feita de uma forma legal no Brasil, né, porque no Brasil essa prática da interrupção da vida intrauterina, ela, de uma certa forma, ela está legalizada em alguns momentos, conforme o Alex falou, que no caso de haver uma formação. Antes de falar da má formação, eu queria falar de um abuso, da mulher ser estuprada, né, e daquele estupro vir gerar uma criança. Então a lei estabelece, o juiz vai determinar ali que o médico faça essa interrupção. E da mesma forma a eugenia, a pessoa ela está sendo gerada e por algum exame foi verificado que ela é anencéfala, ela tem algum problema grave ali que possivelmente levará à morte e ela tem que ser interrompida. Ou então, a terceira opção, né, que a lei estabelece é se a saúde da mãe ela está em risco, e ela pode, através daquela gravidez de alto risco, a mãe pode vir a morrer. E nesses casos, a lei estabelece a interrupção dessa vida intrauterina, né? Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela mostra que a vida ela é sagrada.
Nós temos exemplo dentro da nossa comunidade evangélica, várias pessoas que estavam lá no ventre materno já com esse diagnóstico de não ter formação de cérebro. E mesmo assim, os pais continuaram em oração. E hoje nós temos exemplos de pessoas que nasceram saradas, perfeitas, né? Tem vários erros médicos. Eu lembro de um amigo meu que o médico fez lá 4, 5 ultrassons, irmão Alex, e lá no Amazonas, né? E ele disse, olha, vai ser menina, você pode fazer o enxoval. E a gente ajudou, comprou lá a roupinha rosa. Quando nasceu, eu fui lá conhecer a menina. Fui lá no quarto, um baita de um rapaz vestido de rosa, porque ele não tinha outra roupa, nasceu um menino. Menino, e todos os momentos. Então, dessa mesma forma que o médico interpretou errado também. Deus, ele é o Deus do impossível, né? Se há um diagnóstico, não desista. Ore a Deus que Deus vai prover a cura, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, se não me engano, 32, eu sou. Deus falando, eu mato e eu dou a vida, eu faço viver, eu firo e eu saro. Então nós vemos assim que Deus, ele é o autor da vida. No Salmo 90, ele é no Salmo 36, ele é o manancial da vida, de onde provém a vida, conforme a gente viu em Gênesis capítulo 2, verso 7. No Salmo dizendo que ele é o manancial de onde provém a vida. No Salmo 90, que ele é o mantenedor. E também, irmão, somente quem deu a vida é quem pode tirar a vida. Isso nós vemos no livro de Eclesiastes, né? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, diz, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Então é Deus que dá a vida, ele que mantém a vida, e ele que tira a vida quando ele determinar, pela sua infinita sabedoria. Então nesses casos de eugenia, confie no Senhor, ore ao Senhor, creia no Senhor, né? No caso de um estupro, a lei, ela permite, mas a palavra de Deus não. O que você vai fazer nesse caso? Procure assistência social. Eles vão te encaminhar, sabe como? Você pode encaminhar essa criança que está no ventre para uma doação. Se não me engano, essa mulher que foi estuprada e que engravidou, ela vai passar por uma operação de cesárea. Essa criança vai ser retirada do ventre dela e vai ser entregue diretamente já para doação. A mulher não vai nem ver essa criança se ela não desejar. Né? Se ela acha que aquilo foi inconveniente para a vida dela e realmente o estupro não é uma coisa agradável a ninguém, né? Ela pode entregar essa criança para doação. Então, não vá pelo caminho contra a palavra de Deus. Entregue a doação, você não vai ter conhecimento, a pessoa nem vê a criança, é entregue no bloco cirúrgico mesmo, já entregue a criança, né? E se a mãe está em perigo, está com gravidez de alto risco, confie no Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele é o autor da vida, Ele que dá a vida, é Ele que sara. Né? Nós temos que crer nesse Deus. Então a palavra de Deus, por mais que a lei a estabeleça, pode ser legal, mas não é moral, não é bíblico. Né? Então a vida ela é estabelecida como sagrada e ela é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e fonte originário do fôlego de vida. Nesse princípio, então, a sacralidade ela vai assegurar a dignidade humana e a inviolabilidade do direito à vida. Né? O valor da vida ele é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito e interesse, né? Porque a vontade de Deus é que todos, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, conforme o irmão Alex já tinha citado aí, João capítulo 10 e verso de número 10. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana, desde a concepção do útero materno, não pode conter exceções. Né? Mesmo que a lei estabeleça, daqui a pouco o espírito da Babilônia que ronda a humanidade vai tornar, irmãos, legal a interrupção de uma vida aos 7 meses de gestação, 8 meses, 9 meses. E qual é a diferença de uma vida que está no ventre materno com 7 meses para uma que sai do ventre e começa a respirar e começa a manifestar os seus sons, as suas vontades, o sono, etc. Né? Então, a vida não pode conter, não pode, essa interrupção da vida ela não pode ocorrer em hipótese alguma. Somente Deus pode, ele tem o poder sobre a vida e a morte, que está lá em 1 Samuel capítulo 2 e verso de número 6, que vai dizer, o Senhor é o que tira a vida e a dá.
é a Ele o princípio da vida. É Ele que faz descer a sepultura e faz subir. O cântico de Ana em 1 Samuel, capítulo de número 2 e verso de número 6. E nós vemos uma sociedade secularizada, uma sociedade em que o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo. Não fazer concessões, estar alerta às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 2, rejeitamos as coisas que, por vergonhosa que são, se ocultam. Ninguém tem orgulho de fazer, de cometer, de participar de um assassinato intrauterino. Pergunta para o médico. Doutor, você já fez algum? Com certeza ele vai dizer, não, a ética médica, eu não preciso dar essa opinião para ninguém. E não precisa mesmo, né? Não precisa declarar. Mas quem fez isso, ele tem vergonha. Ele tem remorso, né? A pessoa que cometeu isso, olhando para o passado, irmão Alex, quem cometeu em algum momento um ato de interrupção de uma vida intrauterina, Deus ele é poderoso para perdoar. Peça perdão a Deus. Peça a Ele misericórdia e Deus vai te perdoar. Porque Jesus morreu na cruz para nos perdoar. Mas agora olhar para o futuro. Aquela mãe, aquela que está pensando nesse momento talvez em efetuar esse ato. Não faça. Não faça. Peça a Deus ânimo, força, graça, direção para agir nesse momento. Não venha cometer contra um ato tão dispendioso contra Deus e contra a vida. Não fazer concepção. A vida, então, o começo da vida, ela é estabelecida, que nós já falamos, que foi lá no ventre materno. Nós temos alguns personagens bíblicos que nos mostram isso. Jeremias, no capítulo de número 2, nós vamos ver que o relato, Jeremias diz, eu sou criança, eu não sei falar. E Deus diz, olha Jeremias, desde antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu te conheci. Então, antes de ser formado, Deus já sabia, já tinha um plano estabelecido. A mesma coisa para a nossa vida. Antes mesmo de que nós pensássemos em que viemos à existência, Deus já tinha preparado para nós o desejo dele de que cada um de nós fosse formado, fosse concebido e viesse à vida. Tem um plano estabelecido para nós nessa vida, porque essa vida não nos pertence, ela pertence a Deus. E nós temos que viver conforme Paulo diz que lá em Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é essa a vontade de Deus. E também nós vemos o profeta Isaías, ele dizendo, o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe, me fez menção do meu nome. Então o profeta Isaías também, ele coloca, e nós vemos no Novo Testamento, nós já demos aqui o relato, né, de Jesus Cristo, da sacralidade da vida gerada no ventre de Maria, né, concebido ali pelo Espírito Santo, o nascimento miraculoso de Jesus Cristo, e Paulo também no Novo Testamento, ele fala, desde o ventre da minha mãe, Deus me separou e chamou pela sua graça, né? São exemplos que nós temos aí que a vida começa na concepção. Na concepção, poderíamos olhar outras passagens também, como o Salmo 139, do qual nós citamos anteriormente, né? Tu me formaste no meu interior, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, no oculto fui formado e os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então, mesmo que as pessoas dizem, não é um embrião, é um amontoado de sangue, é um ajuntamento, uma bola de sangue, um amontoado de células. Não, ali Deus estabeleceu. Está aqui, irmão, no Salmo 139, versículo 16. Né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe. O relato do salmista na palavra de Deus, mostrando que a vida ela está desde a concepção. E o irmão também já falou da união, né, do gameta masculino com o feminino, a nova célula é um ser humano e já possui identidade própria. Já possui identidade própria. Irmão, pegue uma árvore, você que junta folha aí na calçada, né, que cai folhas das árvores, compare as folhas das árvores. Vê se existe uma igual à outra. Não existe, porque Deus criou cada folha independentemente e ela tem identidade própria. Assim como nós temos a identidade própria, nós temos as nossas digitais, nenhuma igual à outra, desses milhões, desses quase 10 bilhões de seres humanos que existem na face da Terra, aproximadamente, 9 bilhões e tanto aí, de seres humanos na face da Terra, um diferente do outro. Identidade própria. É Deus que estabelece. É Deus que estabelece essa identidade própria. E isso vem lá desde a concepção. O homem e a mulher, eles entram com o gameta, masculino e feminino. Mas Deus é que dá o sopro da vida. É Deus que entrega ali para o ser humano a alma, o espírito, como nós vemos em Eclesiastes, porque depois, depois lá em Eclesiastes 12, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Está estabelecido na palavra do Senhor. E nós vemos a posição cristã.
como igreja, nós temos que manter o princípio da autoridade da Bíblia. Porque toda palavra é inspirada por Deus, útil para repreender, para corrigir, para ensinar, para repreender. E com isso, a palavra defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida, desde a sua concepção. Né? Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Todas as ideologias que secularizam os princípios bíblicos devem ser combatidas. E a sinopse, as Sagradas Escrituras defendem a dignidade da vida humana e a inviolabilidade dessa vida, desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo na Terra deve fazer. Amém. Glória a Deus. A exposição, então, do ponto de número 3, a sacralidade da vida. Você que está nos acompanhando, escute só esse som. Isto é, o registro dos batimentos do coração de um feto, de uma criança, de um ser humano, de alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ainda no ventre materno, e que o futuro dela somente Deus pode saber, somente Deus pode determinar, somente Deus pode garantir. Então, que nós possamos ser defensor da vida. Jamais podemos, como cristãos, à luz da Bíblia Sagrada, ser favorável a qualquer tipo de violação que não seja a vida. Nós não podemos concordar, independente da condição que esta situação se propõe, como nós conversamos há pouco. Quem sabe alguém vai se colocar na posição de sofrendo injustiça, né? Quem sabe alguém, como o irmão Jair mencionou, um caso de uma violência contra a mulher, tamanha injustiça, sentimento de injustiça que vai gerar-se nesse cenário. E só que a Bíblia Sagrada, ela diz que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Se pelo fato de obedecer a Deus, mesmo sofrendo injustiça, saiba que de Deus vem a recompensa. E eu vejo da parte de Deus um galardão, uma recompensa muito grande para aqueles que decidirem por ser fiéis a Deus, por não negar a fé, por não negar a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, mas permanecer firmado nela. Então entenda, a vida em qualquer dos estágios, ela tem um valor e ela está nos planos de Deus.